Fala pessoal do YouTube, a gente está aqui para mais um Top Mais do futebolês, né? E hoje listando os jogadores nordestinos mais importantes que atuaram na Europa. Primeiro a gente começa com o cearense. A passagem dele por esse país nem foi tão boa assim, mas o pioneirismo coloca na lista, né? Mirandinha, né? Mirandinha formado no Ferroviário, depois rodou muito o país todo, teve uma passagem no Botafogo muito destacada, na Ponte Preta, no Palmeiras nem se fala. E o Mirandinha foi o primeiro brasileiro a atuar no campeonato inglês, ainda na era pré-Premier League. Mirandinha jogou 2 temporadas pelo Newcastle e até hoje o Mirandinha possui um vínculo com o time inglês, visita, uma espécie de embaixador, sempre muito homenageado. Apesar de ter feito nas 2 temporadas uma primeira temporada boa, numa segunda naufragou junto com toda a equipe, tradicionalíssima equipe, mas que não ganha o campeonato inglês desde 1927, que acabou rebaixada para a segunda divisão naquele ano. Mas na primeira temporada dele teve uma parceria até curiosa, né, com o Paul Gascoigne, um dos jogadores mais cabeça dura da história do futebol britânico. Então o Mirandinha, pelo pioneirismo, o cearense Mirandinha entra na lista dos jogadores nordestinos que tiveram passagens relevantes no futebol europeu. Agora a gente vai para um alagoano que praticamente não jogou no Brasil e defende até uma outra seleção. O zagueiro Pepe. No Brasil, muito taxado como botinudo, como jogador violento, de fato é um cara que chega muito duro. A carreira do Pepe é de um sucesso só. Um jogador com mais de 100 partidas pela seleção de Portugal. No Porto virou ídolo. No Real Madrid colecionou títulos e confusões, mas era um jogador bastante importante. Depois chegou a jogar no Besiktas, da Turquia. Depois retornou para o Porto e tem uma carreira para lá de sólida no futebol europeu. Às vezes menosprezado no Brasil por conta do estilão pancada. O Pepe tem uma carreira para lá de importante jogando no futebol europeu, principalmente na Península Ibérica. Outro que não atua pela seleção brasileira, né? Diego Costa, o sergipano Diego Costa, chegou no futebol europeu muito cedo, jogando para jogar em Portugal, no Sporting Braga, rodou pra caramba entre times pequenos de Portugal e da Espanha, chegou a defender o Raio Vallecano e tudo. Quando chega, depois de ser comprado pelo Atlético de Madrid, foi emprestado diversas vezes. Quando finalmente se firmou no Atlético de Madrid, um time que ganhou a Liga Europa, atuando ao lado do Falcão Garcia, explodiu, chegou a ser convocado pela seleção brasileira, pelo Filipão, disputou um amistoso contra a Itália, mas Filipão não colocou em lista de prioridades para a Copa de 2014, ele acabou sendo convocado pela seleção espanhola e até hoje vira e mexe ainda figura nas convocações da Fúria. Mas a história dele no Atlético de Madrid já o coloca nessa lista de tanto sucesso, até porque foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, campeão de Liga Europa, um cara com muita história pelos colchoneiros e ainda foi um dos jogadores brasileiros que mais gols marcaram na Premier League, né? Foi pro Chelsea, teve uma primeira temporada muito boa, depois brigou com todo mundo, acabou saindo, mas deixou sua marca também na Inglaterra. O sergipano Diego Costa também entra na lista. Agora a gente vai para mais um cearense, né? Mário Jardel. Jardel é quase que o super rei de Portugal dos anos 90. Ele colecionou títulos pelo Porto. Todos os anos que jogou o Campeonato Português pelo Porto foi artilheiro da Liga Portuguesa. Depois foi artilheiro de Champions League, ganhou chuteira de ouro. Fez um grande nome no futebol europeu, atuando pelo Porto. Teve uma breve passagem pelo Galatasaray, depois do Galatasaray, onde ganhou até a Supercopa da Europa, mas dentro da temporada do Galatasaray, que na época colecionava títulos no futebol turco, não conseguiu ganhar a Liga Turca da temporada 2000-2001, retoma para Portugal e aí em 2001-2002 tem a maior temporada da vida dele, marcou 42 gols no Campeonato Português, levou o Sporting ao título português. Para vocês terem uma ideia, até hoje o Sporting não voltou a ganhar o Campeonato Português. E o Jardel, mesmo que depois tenha entrado num declínio na carreira, atuou por clubes menores, voltou ao Brasil, chegou a atuar na Argentina, a carreira ficou um pouquinho meio de cacheiro viajante. O Jardel certamente está entre os nordestinos mais bem-sucedidos atuando no futebol europeu, não só no futebol português, sem dúvida nenhuma, mas no futebol europeu. Você sabe, já ouviu falar em um cara que chega e muda um patamar de um clube? Pois é, foi isso que o Bebeto fez quando atuou no La Coruña. La Coruña era um clube que estava na segunda divisão e aí faz 2 contratações de impacto da temporada 92-93, Mauro Silva e Bebeto, né? O baiano Bebeto. Bebeto já chegou na primeira temporada
liderando o La Coruña a um vice-campeonato, marcando 30 gols, sendo artilheiro da Liga Espanhola. No ano seguinte não marcou tantos gols, mas seguiu como um jogador fundamental para o Deportivo La Coruña, que perde o título na última rodada. E aí, na temporada 94-95, finalmente o La Coruña consegue um título de primeira grandeza, que era a Copa do Rei, com o Bebeto em campo, com o Bebeto sendo fundamental para essa mudança de patamar do La Coruña. Depois ele deixaria o La Coruña ainda conseguiria ganhar o tão sonhado título espanhol na temporada 99-2000, já sem o Bebeto, mas poucos jogadores representam tanto uma ruptura entre um clube sem pretensões, um coadjuvante, um time que ficava entre a primeira e a segunda divisão, para virar um postulante a título, como foi o Bebeto quando chegou no Deportivo La Coruña. Outro que certamente a história do clube é antes de, depois de. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano chegou no Lyon, e é curioso, o Juninho Pernambucano na Europa só atuou no Lyon, só atuou na França. O Lyon nunca tinha sido campeão francês. Tinha um título de Copa da Liga e só. E acho que 2 títulos de Copa da França. Mas a Liga Francesa, o Lyon nunca tinha ganho. Chega o Juninho, o time enfileira títulos e títulos e títulos e títulos. Passa a ser uma das asas negras do Real Madrid em Champions League. Eliminou o Real Madrid em Champions League. Campanhas sólidas na questão europeia. O time cada vez mais forte, mas tudo muito na base da chegada do Juninho Pernambucano, que tem tanta história no Lyon, que hoje é diretor esportivo do clube. Conseguiu algo muito fora da curva. Ele literalmente muda a história do Olympique Lyonnais, o popular Lyon. Então o Juninho Pernambucano, como o nome já diz, Pernambucano, entra na lista com todo o louvor, porque poucos jogadores brasileiros representaram tanto para a história de um clube como o Juninho Pernambucano significa para o Olympique Lyonnais, para o Lyon. O Lyon, com o Juninho, por exemplo, ganhou 5 vezes o campeonato francês. É algo muito fora da curva de antes e depois, o que era a vida do Lyon como clube depois da chegada do Juninho. Ele tinha que estar na lista, né? Dida e é curioso, a gente tem que falar a passagem do Dida pelo futebol europeu, ela tem 3 capítulos, a gente pode dividir assim. O Dida sai do Cruzeiro para ir jogar no Milan, teve problema de documentação, jogou no Lugano da Suíça, que é aquela coisa que ninguém lembra, ninguém viu, parece até conto de pescador. Depois ele volta, vai pro Milan e tem um começo, uma primeira passagem no Milan horrorosa. Eu me lembro de um jogo contra o Leeds United que ele toma um frango ridículo, tentando encaixar a bola. E aí vem pro Corinthians em 99. Faz toda aquela passagem brilhante no Corinthians, volta pro Milan. Quando volta pro Milan, volta para assumir de vez a titularidade. E aí, meu amigo, Série A, Champions League, Mundial Interclubes, Série A de novo, Champions League de novo. A carreira do Dida no Milan é algo de louco, de tantos títulos, de tantas conquistas, e depois de superar essa desconfiança pela primeira passagem, decidido bem ruim, bem insegura dele, que foi goleiro de seleção brasileira durante muitos e muitos anos, e no Milan tem seu nome na história, né? Hoje o Milan voltou a ter uma estabilidade de goleiro com o Donnarumma, mas antes, depois do Dida, foi um bom tempo procurando achar um arqueiro, tamanha foi a importância da passagem do Dida com a camisa do Milan. Rivaldo, né? Rivaldo, a gente falou do Bebeto há pouco, o Rivaldo foi um dos que surfaram no crescimento do Deportivo La Coruña do cenário espanhol. Depois chegou na Espanha na temporada 96-97 para jogar no La Coruña. Jogou muita bola no La Coruña, foi vice, foi terceiro colocado na artilharia daquele campeonato espanhol, marcando gol de tudo quanto foi jeito. E aí quando o Barcelona se viu sem o Ronaldo Fenômeno no final daquela temporada, vendendo ele à Inter de Milão, foi no mercado procurar de alguma forma substituir o Ronaldo Fenômeno e contratou 3 jogadores. Contratou o Patrick Kluivert, ataque centroavante holandês, em teoria o verdadeiro substituto do Ronaldo em vários aspectos, o Sonny Anderson, brasileiro que jogava no Mônaco da França, e o Rivaldo. E não dá para negar que o Rivaldo entrou para a história do clube, conquistou o título de melhor jogador do mundo, vestindo a camisa do Barcelona, fez gol de tudo quanto é jeito, faltou uma Champions League com a camisa azul-grená, mas foi bicampeão espanhol 98, 99, tem aquele famoso jogo antes de 2002 do gol de bicicleta contra o Valência, classificando o time para a Champions League. Então o Rivaldo tem um papel na história do Barcelona muito grande. E além de tudo, depois ele vai jogar no Milan não teve tanto sucesso, né? Não conseguiu repetir o mesmo protagonismo, mas ainda ganhou uma Champions League na temporada 2002-2003.
Agora, o curioso da passagem do Rivaldo é que ele consegue, vamos falar assim, sair. Ele volta, né? Sai do Milan para jogar no Cruzeiro, faz a passagem rapidíssima no Cruzeiro e volta ao futebol europeu para atuar numa liga mais alternativa, vai jogar na Grécia. E aí, meu amigo, foi sucesso absoluto, né? Muito acima dos outros, fez uma dupla fantástica com o paraense Giovani no Olympiacos, colecionou todos os títulos que dava para colecionar com a camisa do Olympiacos. De fato, acima, dentro da Série B da Europa, ele também foi um jogador muito acima da média. Atuou também no EK e ainda jogou no Bunyodkor no Uzbequistão, né? Mas a gente vai falar em brasileiro na Europa e nordestino no futebol europeu, tem que citar o Rivaldo, até porque foi eleito o melhor jogador do mundo atuando pelo Barcelona. Cara, não dá pra falar muito de nordestino com sucesso no futebol europeu e não citar o Daniel Alves, né? Daniel Alves é impressionante, ele chega no futebol europeu muito novo, vindo do Bahia, vai jogar no Sevilha e no Sevilha ganha Copa da UEFA, que é a atual Liga Europa, ganha duas, ganha a Copa do Rei, já mostrando, sendo protagonista daquele time que tinha Luiz Fabiano, tinha Sérgio Ramos, Jesus Navas, o time era muito forte. Vai para o Barcelona e talvez seja um dos maiores parceiros da vida do Messi, né? Eu não preciso enumerar a quantidade de títulos do Daniel Alves atuando pelo Barcelona. Um dos estrangeiros mais importantes da história do clube, jogando de tudo quanto era jeito, dando assistência de tudo quanto era jeito. Quando o Daniel Alves sai do Barcelona, fica-se a dúvida, o que é que vai ser da carreira dele? Vai para a Juventus, vai lá, ganha um campeonato italiano, vai para o PSG, coleciona mais um título e voltou para o futebol brasileiro muito porque quis voltar, porque mercado para atuar na Europa o Daniel Alves ainda tinha. Muito por conta de toda essa trajetória brilhante que ele teve, sendo eleito diversas vezes o melhor lateral direito do continente. Daniel Alves certamente é o nordestino mais vitorioso que atuou no futebol europeu. Lembrando que a lista é sobre jogadores nordestinos que se deram bem na Europa, né? Existem inúmeros casos de sucesso na Ásia, no México, na própria Argentina. O Yarley fez uma passagem relativamente interessante no Boca Juniors, mas o vídeo de hoje é dedicado apenas a quem se destacou no futebol europeu. Um abraço a todos, a gente se encontra a qualquer momento nas redes sociais do Futebolês.